Pronto, agora de fato, iniciemos. Bem, o Cláudio ele comprou 17 metros de corda, tá, pessoal? Vocês acompanham no livro de vocês, certo? E ele quer dividir esses 17 metros de corda em 5 partes iguais. Então tá lá, 17 metros de corda, né? Um bom tamanho de corda, ele quer dividir em 5 partes iguais. E questiona-se, qual será a medida de cada pedaço quando ele fizer essa divisão? Bem, se vocês observarem aí, o 17 ele não é um múltiplo de 5. O que isso quer dizer, professor? Que não dá um número exato, não dá uma divisão exata. Vocês lembram lá de divisão exata e divisão não exata? Divisão exata é quando a gente pega um número, por exemplo, 3, no caso 6, e divide para 2. Quando a gente pega o 6 e divide para 2, o que acontece? Dá um resultado, número exato, dá o 3, né? 6 dividido para 2 é igual a 3, dá um número exato. Se a gente pega 100 e divide para 10, 100 dividido para 10 dá 10, dá um número exato. Ou seja, o resto é 0. Quando a gente tem números que não são múltiplos, tá? Geralmente isso acontece quando eles não são múltiplos ou então divisíveis, né? A gente também pode falar dessa forma, divisíveis. A gente tem o que? Tem um resto. E esse resto, pessoal, a gente vai trabalhar ele agora, tá bem? Vocês vão entender como se trabalha com o resto da divisão não exata, tá bem? Olhem só, para poder responder essa questão aqui, a gente tem que dividir, né? Divide os 17 metros pelas 5 partes. Então vai ficar o que? Olhem só aqui o diagrama. 17 dividido para 5 vai ser igual a quanto? Vai ser, já colocou o resultado, né? Vai ser igual a 3, ó. Por quê? Se eu pegar 3 vezes 5, dá quanto? Dá 15, no caso. Já botei o 15 aqui, né? 3 vezes 5, deixa eu apagar tudo. Já botei o resultado. Porque se eu tenho 3 vezes 5, dá quanto? 15. Aqui que a gente faz com esse 15? Coloca ele aqui, ó. Não é? E faz a subtração, né? Ó, 3 vezes 5 dá 15. E coloca ele aqui e faz a subtração. 17 menos... Deixa eu ver mais alguém. 17 menos 15 vai ser quanto? 2. Pois bem. Ó, Tiffany conseguiu entrar. Olá, Tiffany. Conseguiu, né? Começamos agora, viu, Tiffany? Eu estou pegando aqui o número 17, né? Que é a quantidade de metros da corda. Estou dividindo ele em 5 partes iguais. Então, 17 dividido para 5. O resultado aqui é quanto? 3. Esse aqui é o resultado. E 2 é quem o resto. Isso aqui, pessoal, é o resto. É o resto. Tá bem? Então vamos lá. O que acontece agora? Em seguida, para a gente fazer a divisão não exata, trocamos o 2, né, duas unidades que sobraram por 20 décimos. E colocamos uma vírgula no quociente para separar a parte inteira da parte decimal. Então, o que acontece aqui? Olhem só. Vou até colocar de vermelho. Pessoal, a gente fala, geralmente a gente diz que quando o número não consegue ser mais divisível de maneira exata, a gente multiplica esse número aqui por 10. Que é a mesma coisa que fazer o décimo, tá? Desse número. É a mesma coisa que está fazendo o décimo desse número aqui, tá? Então vejamos, ó. 2 vezes 10 dá 20. Ou simplesmente você faz o quê? Adiciona um zero aqui, ó, depois do 2, né? Que antes era meu resto. Adiciona um zero e adiciona uma vírgula. Tá certo? Esse é o critério para poder fazer divisão. No caso ali, continuar a divisão, né? Continuar a divisão com o resto. Então, sobrou 2, coloco o 0 aqui na direita do 2. E agora eu não vou ter mais 2, porque 2 não dá para dividir por 5. Eu vou ter quanto? 20. Certo? E 20 dá para dividir por 5. Então vejamos aqui, ó. Dividimos 20 pelos mesmos 5 aqui de cima. Ó. 20 dividido para 5 é quanto? 4. Por quê? 4 vezes 5 é igual a 20. Opa,
20, tá? Então 4 vezes 5 é igual a 20. Aí 20 menos 20 dá 0. Agora eu tenho o que? Resto 0. Ou seja, eu fiz uma divisão não exata utilizando a regra aqui, né? A característica dos números decimais, que é você acrescentar 0. Ah, professor, e se por exemplo a gente não conseguisse aqui atingir esse número, no caso, o número correto, o que aconteceria? A gente, por exemplo, se fosse 1 aqui, ó, 1, se restasse 1, o que a gente faria? Adiciona mais um 0, mas a gente não mexe mais na vírgula. O que acontece? O número agora vai ser trabalhado com mais um número aqui, ó. Então, eu tinha só o décimo, agora eu vou ter o centésimo. Então, seria, ó, 10 dividido para 5 dá 2. Então, ficaria assim, ó. E aqui eu tenho o resto 0. Isso, pessoal, se sobrasse o quê? 1 aqui. Mas como não sobrou, paro aqui, ó, no 3,4. Então, 17 dividido para 5 é igual a 3 inteiros, no caso 3 metros inteiros, vírgula 4, certo? Ou 3 metros e 40 centímetros, tá? Eu sempre vou estar colocando essas medidas para vocês, 3 metros e 40 centímetros, tudo bem? Certo? Vocês vão lembrar, por quê? Cada metro, pessoal, são 100 centímetros. Tem uma fita métrica aqui, ó. Cada metro, olhem bem, são 100 centímetros, tá vendo? Isso aqui é 1 metro. Então, se eu estou fazendo 3,4 metros, então eu estou fazendo 3 desse aqui, ó, 3 vezes essa medida aqui, ó, certo? E 40 centímetros. Tá aqui o 40, certo? Então a corda seria desse tamanho, tudo bem? Então 3,4 metros. Tá aqui, colocar a unidade de medida. Ou 3 metros e 40 centímetros. Tá bem? Esse 4 aqui, lembrem lá. Esse 3,4 ele pode ser também 3,40, tá? Porque esse 0 aqui ele não vai influenciar muito, né? Só na nossa maneira de falar. Eu falo 3,40 ou eu posso dizer 3 metros e 40 centímetros. Mas é a mesma coisa, 3,4 e 3,40 é a mesma coisa. Alguma dúvida? Saber que quando eu utilizar o primeiro zero aqui, eu coloco a vírgula. Então esse é um detalhezinho. Vamos lá. Portanto, cada pedaço de corda terá 3,4 metros. Está aqui a resposta que a gente já achou. Beleza. Agora, o nosso amigo Cláudio, ele faz o seguinte questionamento. Quantos reais custou cada parte de corda? Né? Ou seja, quanto custou a cada 3,4, né? Não, ele pergunta cada metro de corda. Então, quanto custou cada metro de corda, certo? Aí vamos lá. Responda a dúvida de Cláudio sabendo que ele pagou R$18 pelos 17 metros de corda. Então, ele pagou R$18, foi o pago, pelos 17. Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Alguém pode me dizer como é que a gente faz? Ó, ele pagou R$18 por 17 metros de corda. E é questionado quanto é o metro de corda. Quantos reais custou cada parte da corda? Na verdade, cada parte da corda. Alguém sabe me dizer, me responder? Estou esperando. Olhem só. Os pedaços eram de 3,4 centímetros, não era? 3,4 centímetros. E ele pagou R$18 pelos 17 centímetros. Então o que vai acontecer? Opa, olhem só, vou fazer aqui na frente. Bem simples mesmo. Vou até colocar em um pedaço maior. Eu vou pegar, pessoal, os R$18 que foi gasto, certo? E vou dividir pelos 17 metros? Não, né? Ele quer saber, ó, quanto custou a parte da corda, quanto custou os 3,4 metros. Então, quanto custou esse valor aqui? O que a gente vai fazer? A gente pode dividir esse 18 por 3,4. Então, 18 dividido por 3,4, tá?
a gente pode aí encontra quanto custou. Mas seria mais difícil mexer com 3,4. O que a gente faz? A gente pode fazer o seguinte. A gente pode saber quanto custou cada metro, né? Pode saber quanto custou cada metro. Então, a gente pode dividir, ó, o 18, tá aqui, pelo 17. Tá? Duas formas de fazer. Divide o 18 pelo 17, dá quanto? Agora a gente sabe fazer isso, né? Ó, 18 dividido por 17 vai ser igual a 1, né? A 1. 1 vezes 17, 17. Vai sobrar quanto? Aqui vai sobrar 1, né? Vai sobrar 1, beleza. E agora, o que eu faço? Alguém poderia me dizer o que eu faço aqui agora? Ó, sobrou 1. O que eu faço, hein? Foi o Cauã, não foi que respondeu não? Não sei do que foi, Cauã, mas você respondeu não. Alguém poderia me dizer o que eu faço aqui, pessoal? Para poder continuar a minha divisão? Ó, que eu tenho um resto, o resto é 1. Como é que eu continuo a minha divisão? Adiciono um 0, né? Adiciono um 0 aqui, ó. Tá? Se eu adicionei um 0 aqui, eu tenho que adicionar uma vírgula aqui. Então vai ficar 1, alguma coisa. Então vejamos. Eu tenho 10 aqui, ó. Agora eu vou dividir 10 para 17. Certo? E agora, mais 10 não dá para dividir por 17. Então o que eu faço? Eita, agora... essa aqui é o modo mais difícil, né? Ó. A gente só aprendeu até aqui. Então não vou utilizar essa forma aqui de divisão. Não vou utilizar essa forma de divisão. Vou para outra forma de divisão. Porque a gente aprendeu que colocaria aqui, mas não dá. 10 dividido para 17 não dá. Então a gente vai fazer o quê? Em vez de 18 dividido por 17, a gente vai fazer 18 dividido pelos 3,4, né? Por quê? Aí eu vou achar o valor, né, pago pelos 3,4 metros. 3,4. Beleza, tá aqui. Mas como é que eu faço? Ó, coloco 18. Faço a divisão, né? Vou colocar aqui na frente 18. Deixa eu dar um espaçozinho maior aqui. E o 3,4. Beleza? O telefone ligando aqui. Então vejamos. 18 dividido para 3,4. Mas esse número aqui tem vírgula. Aqui, ó. Não tem vírgula? Eu posso dividir assim, de forma direta? Não, pessoal. Não posso dividir de forma direta. O que eu vou fazer? Interessante aqui que a gente faça o quê? Eu não tenho 18 aqui. Eu não tenho 3,4 aqui. Eu posso deixar esse número aqui, ó, 3,4, no número inteiro. Então o que a gente faz? Pega o 3,4 e multiplica por 10. Quando a gente pega esse 3,4 e multiplica por 10, ele se torna quem? Ele se torna 34, né? Então eu vou pegar o 3,4 vezes 10, que é igual a 34. Quando a gente multiplica, a vírgula sai daqui, ó, e vem para cá, certo? Se for falar no chat, vocês me chamem, tá? Esse modo aqui não deu certo, então a gente tá nesse aqui. Então vejamos, 34. Então eu vou tirar essa vírgula daqui, ó, certo? Tirei ela daqui e vai ficar apenas o 3,4, tá? No caso, o 34, tá? Se eu fiz o que? Fiz multiplicado por 10 aqui, o 18 eu também vou multiplicar por 10. Então, 18 vezes 10, o pontinho aqui é vezes, tá? Vai ser igual a 180. Vou fazer aqui 180. Eita, quase não tinha espaço. Então dá 180. Então vou substituir aqui, ó, 180.
Pessoal, agora eu não tenho mais 18 dividido para 34. Então, no caso, 3,4. Eu tenho o quê? 180 dividido para 34. É a mesma coisa, professor? Dá no mesmo? Dá no mesmo. Por quê? Lembram lá quando a gente fazia divisão de fração, que a gente dividia o número de cima e o número de baixo e não mudava nada a fração? A fração ela fazia o quê? Era equivalente, aqui é a mesma coisa. Esses dois números, esses dois valores são equivalentes. Tá? Equivalentes. Pronto, são equivalentes, tudo bem? Mas agora ficou mais fácil da gente dividir, não foi? Ó, 18, no caso, 180 dividido para 34. 180 dividido para 34, dá quanto? Deixa eu ver. Se eu fizer 18 dividido para 3, vai dar 6. Só que eu ainda tenho esse 4, eu ainda tenho 4 aqui, então eu não posso fazer com 6, eu vou fazer com 5. Aí vamos lá, vamos testar aqui. 5 vezes 34. 5 vezes 4 vai dar 20, né? Sobe o 2. 5 vezes 3 dá 15. Com 2, 17. Opa. Temos um número menor do que 180. Perfeito, ó. E se eu fizer com 6, por exemplo, 6 vezes 34, aí eu vou ter 200 e pouco, ó. Não é? Porque eu adiciono mais 34 aqui, então eu teria 204. Então dá certo com 5. Eu já coloco o 5 aqui, ó. Bem bonitinho. Então 5 vezes 34 é quanto? 170. 170. Beleza? Sobra quanto aqui dessa brincadeira? 10, né? 10. O que a gente faz com esse 10? A gente aprendeu. Vou fazer de azul aqui, ó. Pega esse 10 que está aqui e desce um 0 aqui, ó. Desce o 0 aqui, aquele 0 que a gente tem que colocar uma vírgula aqui. Certo? Então tá aqui, ó. Tá aqui o 5. Então o 0, o que eu vou fazer agora? Vou fazer uma divisão novamente. Vou dividir 100 para 34. 100 para 34. Beleza, então eu vou lá dividir 100 para 34. Eu acho que essa divisão aqui não vai dar exato de novo. Mas vamos fazer, vamos fazer. A gente tá testando. Eu acho que seria interessante utilizar outro número aqui, em vez do 18. Então eu tenho agora o que? 100 dividido para 34. Vou apagar aqui. Então eu vou fazer. Qual o número que eu multiplicado aqui, ó, dá um número próximo de 100? Se eu fazer com 3, pessoal, dá maior do que 100. Então eu vou fazer com 2. 2 vezes 34 dá 68. Se adicionar mais 34 aqui, será que dava certo? Ah não, dá 112 se eu adicionar mais 34 aqui. Então tem que ser com 2 mesmo. Então, ó, 2 vezes 34 sobra quanto? No caso, 2 vezes 34 sobra 68. Então 68. Beleza, faça a subtração aqui, né? Subtração. Deixa eu fazer de outra cor aqui, vai ficar melhor. A cor que a gente vem utilizando. O vermelho. Então aqui 68 menos, no caso 100 menos 68, vai dar quanto? 32, né? 32, que é menor do que o 34, então tá correto. 32, beleza. E agora, pessoal, a gente só aprendeu até aqui, não foi? Para poder fazer outras divisões, né, para poder continuar, o que acontece? A gente pode adicionar mais um zero. Então, a gente teria o que? 320, adicionando aqui 0. Professor, eu preciso colocar mais um 0 aqui? Não, não preciso colocar 0 aqui. Eu faço o que? Eu apenas divido, ó. 320 dividido para 34. Que dá quanto? Aí eu vou lá. 3 e tem aqui 32. Então, tem que ser um número menor do que 8, né? Porque, no caso, 8, 24, 32... Tem que ser um número... Deixa eu ver... 10... Se eu fizer
9 vezes 34 acho que dá certo. Quer dizer, 8 vezes 34 acho que dá certo. Vamos lá, vamos tentar achar. 8 vezes 34. 8 vezes 4 dá 32. 32. Beleza. Fica o 2. Sobe o 3. 3 vezes 8 é 24. 24 com 3 dá 27, não é isso? Beleza, só que ainda tenho 320. Então se eu fizer mais 34 aqui, já eu tenho 9 vezes. Então mais 34 eu vou ter 6. 0 sobe 1. 306. Beleza, então o que acontece aqui? É 9, né? Então, ó, 9. E aqui eu tenho quanto? 306. E aqui? Aqui ainda tem um resto, ó. 320 menos 306. Isso aqui é igual a 14, não é isso? 14. Beleza, eu vou parar aqui pra gente não perder muito tempo. O que eu quero que vocês façam? Peguem suas calculadoras. Ele errou no número aqui, o livro deu errado no número, mas não tem problema não. Ele pagou, pessoal, aproximadamente R$5,29 por cada 3,4 metros. É isso. O resultado é esse, tá certo? Aqui tá errado, 3,60. Foi feito o resultado errado aqui, ó, tá? Então ele pagou R$5,29 por cada metro. Como é que a gente faz isso? Peguem as suas calculadoras que a gente vai ver a calculadora agora. Estão vendo a calculadora? Espero que sim. Então vamos lá, eu vou pegar o 18, né? Que é o preço pago pelos 17 metros de corda. E vou dividir pelos 3,4. Certo? Isso aqui dá quanto? Olha que número grande que deu. Olha que número grande que deu, enorme. Olha aqui onde a gente parou. 5,29. Isso quer dizer, pessoal, que esse número aqui, ó, ele é um número muito grande, não tem fim. Então a divisão lá, os números utilizados pelo livro, não foram interessantes, tá? Mas não tem problema não. Então é aproximadamente R$5,30 a gente coloca, tá? Lembra lá do arredondamento, né? Eu tenho um 2 e um 9 aqui, ó. Eu posso arredondar isso aqui para 30, tá? Aí eu não preciso escrever todos esses números aqui. Ah, professor, mas o senhor fez, no caso, 18 dividido para 3,4. E se eu fizer 180 dividido para 34? Quanto é que dá? Será que dá a mesma coisa? Vamos ver. Mesma coisa. Viram? Porque eu utilizei lá no nosso problema o 180 e o 34, porque eles são múltiplos, tá? Eles são equivalentes, aliás, são equivalentes entre si. E se eu fizesse da outra forma, se eu fizesse por metro, aí eu teria que dividir 18, né? Aí eu saberia o preço de cada metro, ó. 18 dividido para 17, então eu saberia o preço de cada metro. 17 é igual a, olha só. Então o livro aí, ele cometeu um erro, né, ao colocar o 18. Ele deveria ter colocado outro valor. Enfim, mas não tem problema não. Vamos para a próxima. Vou apresentar aqui mais uma vez para vocês. Vamos para a próxima parte. Então a resposta é: ele gastou, né, o nosso amigo Cláudio, por cada parte, né, de 3,4 metros, aproximadamente, né, ficou aproximadamente R$5,30. Ele gastou aproximadamente esse valor aí, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos continuar. Eu vou ter agora o seguinte. Acompanhe na próxima página. Em algumas divisões com números naturais, não é possível obter o resto. Foi o que aconteceu com a gente, não foi? Ó? A gente, se fosse dividir lá, dava aquele número compridão, bem grandão. E a gente não conseguiria obter o resto. Ou seja, no caso, desculpa, obter o número zero, certo? Então, o que acontece? Nesse caso, para repartir igualmente 4 maçãs entre as partes,
as crianças fizeram o que? Essas crianças aqui, ó, que elas perguntam: como vamos repartir igualmente essas 4 maçãs entre nós? Cada uma vai ficar com uma maçã, né? E essa outra maçã aqui, ela tem que dividir em 3 pedaços iguais, certo? Então vamos lá. Dividindo 4 unidades para 3, vamos obter o quê? Uma unidade para cada, que eu já respondi, e sobra uma maçã de resto. Beleza. O que a gente faz aqui, ó? Todo mundo sabe, todo mundo já está careca de saber. Eu não estou ainda. Que eu coloco 0 aqui embaixo, né? Não sobrou 1. O resto aqui não tá 1, ó. O resto aqui não é 1. Então eu vou colocar o quê? Coloco 0. Para ficar quanto? Ao invés de uma unidade, fica 10 decímetros. Desculpa. Uma unidade vai ficar 10 décimos. Aqui tá. Eita. Unidade. Isso aqui é a mesma coisa que 10 décimos. Só para vocês entenderem o porquê que a gente pode utilizar, tá? Uma unidade. Nossa, eu tô péssimo, tá escrito. Uma unidade. Isso aqui é um U, tá? Não tem borracha. Se tivesse borracha, só apagaria aqui. Tem que apagar tudo. Enfim, uma unidade é a mesma coisa que 10 décimos. Vejamos. Sim, mas por que uma unidade é igual a 10 décimos? Tá lá. Aqui eu tenho a parte inteira, né? Unidade. Agora eu fiz bonitinho. Dezena e centena. E aqui eu tenho décimo, centésimo, pequenininho, e milésimo. Uma unidade tá aqui, ó. Uma unidade tá aqui, beleza. Mas eu posso escrever ela em décimos. Como? Colocando aqui um 0. Então eu tenho agora 10 décimos. Certo? Se eu tirar o 0, fica uma unidade. Mas coloquei o 0, 10 décimos. Se eu colocar mais um 0 aqui, uma unidade é a mesma coisa que 100 centésimos. E se eu colocar mais um 0 aqui, eu tenho que uma unidade é a mesma coisa que, no caso, 1000 milésimos. Tá bem? Então é assim que a gente... Por isso que eu tô explicando dessa forma, que a unidade a gente troca por 10 décimos, tá? Então, ó, uma unidade é a mesma coisa que 10 décimos, tá aí, beleza? Então vejamos, trocou, fez a troca, o que aconteceu? Vamos fazer a divisão, né? Tá aqui, troquei, vamos fazer a divisão. Agora eu tenho 10 dividido para 3. 10 dividido para 3, pessoal, é igual a 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, 10 menos 9, sobra 1. Ou seja, sobra 1 novamente. Ok. Sobrou 1 novamente, o que a gente faz? Troca por 0 novamente. Então, agora a gente tem o quê? A gente tem... Chegou mais alguém? Lara. Olá, Lara. Atrasou um pouquinho hoje, mas eu tô gravando, viu? Não se preocupe, não. Tá bom. Tá? Vê a aula depois. Então vejamos. Eu vou ter o que aqui? Vou colocar mais um 0. Então agora eu vou estar fazendo o que? Eu estou colocando 10 centésimos. Então, ó, 10 décimos, que antes estava assim, ó. No caso, peraí, 1 décimo, perdão. 1 décimo é a mesma coisa que 10 centésimos. Então antes era 1 décimo aqui, porque ele estava na casa dos decimais, né? Aqui estava nos decimais. Então agora eu vou estar trabalhando com quem? Deixa eu tirar ele daqui. Nos decimais, tá aqui, ó. E agora eu vou estar trabalhando nos centésimais. Tá? Certo? Então esse 0 aqui equivale aos decimais. E aqui esse 0 é aos centésimais. Então 10, novamente, né? Desci o 0 aqui. Dividido para 3 dá 9. 10 menos 9 dá quanto? 3. No caso, 1. Aqui eu tenho o resto 1. Então, vocês podem observar que esse número aqui ele vai ser infinito. Vai ter 3, 3, 3, 3, 3 e 3 e 3 até o infinito. 3 pontinhos. Porque eu não consigo fazer a divisão de 4 para 3 e encontrar um resto. No caso, uma divisão exata, né? Não divisão exata, mas encontrar o resto zero, perdão. Encontrar o resto zero, certo? Essa é uma divisão não exata. Divisão exata é quando a gente pega
e divide já direto e já encontra o zero direto. Aqui não. Então, pessoal, se a gente for continuar, a gente tem o que? Diversos números 3 aqui. A gente continua de forma periódica. Então, o que é periódico? Algo que acontece, sempre acontece. Então, o que a gente tem? Dizemos que esse 1,33333333 é uma dízima periódica, certo? Ou seja, é um número que não tem fim. Ele não tem fim, ele sempre vai ser composto de números iguais, no caso aqui o 3, né? E não vai ter fim. Então a gente pode representar a dízima periódica dessa forma aqui, certo? Ou seja, o número com os 3 pontinhos. E também pode representar assim, com esse travessãozinho em cima. Mas o mais simples é esse aqui. E a dízima aqui é o que? É o algarismo 3, tá? Ele inicia aqui no algarismo 3. Você tá gravando a aula, né, professor? Tô gravando a aula, nem se preocupe, tá? Tô gravando. Então é o algarismo 3, tudo bem? Beleza, a gente encontrou mais um detalhezinho. Divisão de números decimais tem vários detalhezinhos que a gente precisa prestar bastante atenção. Então encontramos outro detalhe que foi a dízima periódica. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Como você faria para resolver o problema das maçãs? Como você faria aqui para resolver o problema das maçãs? Me falem aí, alguém. Eu tenho aí 3 maçãs e, no caso, 4 maçãs e 3 pessoas. Não pode dividir essas 4 maçãs para as 3 pessoas. O que eu faria? Pessoal, na minha opinião, né? Eu não sei a opinião de vocês, tá? Na minha opinião, o que a gente fazia? Como é uma dízima, então a gente não tem uma divisão exata. Então não ficaria bem divididozinho para todos os 3. Então o que iria acontecer? No caso, 2 ficariam com partes iguais e 1 ficaria ou com mais ou com menos. Pouquinho só, um pouquinho mais. Da maçã, então a maçã ela seria dividida em 3 partes, 1, 2, 3, e 1 ficaria com um pouco menos de maçã, tá? Essa era a divisão, é o que iria acontecer, porque eu não tenho um valor exato, certo? Então aqui tem um detalhezinho, o período da dízima, né? Ou seja, o que se repete, então a gente tem que lembrar o que? O período é alguma coisa que se repete. O período do dia, porque todo dia a gente tem o mesmo quantidade de horas, né? O tempo. Então a gente fala o período diário, o período de aula é o tempo de aula. Então é algo que acontece ali de maneira repetida, tá? Então vamos lá. A gente tem aqui outra dízima, pessoal. E essa dízima agora, ela tem 52, 52, 52, ou seja, 52, 52 e 52. É uma dízima um pouquinho diferente. Lá a gente tinha 3, 3, 3, 3, 3. Essa é uma dízima cujo período ele é o que? 52. Ele é um número composto, né? Por 2 algarismos, certo? Mas não deixa de ser uma dízima, porque ela se repete. Tudo bem? Então vamos continuar aqui. Pessoal, tá aqui. Mais um probleminha. Tá? Não é fácil, tá? Esse conteúdo não é tão simples assim porque é algo novo. Mas a gente vai tentar aqui desenrolar bem direitinho esse conteúdo. Tá bem? Vejamos. Agora vamos estudar a divisão de um número na forma decimal por um número natural. Leia as informações. O tamanho de um televisor é determinado pelo comprimento de sua diagonal visual. Ou seja, do ponto aqui da tela, embaixo, da esquerda aqui, que eu estou com o mouse, até esse ponto aqui de cima. Isso é uma diagonal. A gente já conversou sobre isso, né? Isso aqui é diagonal desse meu retângulo. Beleza. Geralmente é dado por polegadas. Então, quando você vê 32 polegadas, você vai estar vendo o quê? Você vai estar vendo um valor em uma forma diferente dos centímetros. Então, 32 polegadas é diferente de centímetros. Tudo bem? A polegada, pessoal, se eu não me engano, eu espero que não esteja errado. Antes, olhem aqui para mim, para a imagem, no caso, a apresentação não, para onde eu estou aqui, tá? Para onde eu estou. Polegar. O polegar
desculpa, tá, pessoal? É rinite, eu sofro muito. O polegar, pessoal, nosso dedo, né? No caso aqui, o dedo do legal, né? Nosso dedo, esqueci o nome desse dedinho. Chamado de polegar, né? Então, o polegar é isso daqui, ó. Esse nosso carinha. Então, a medida polegar é o que? É isso aqui, pessoal? É o dedo? Era do dedo, tá? Isso foi uma medida inventada há muito tempo atrás, onde para objetos pequenos, né? Porque a gente não ia medir, por exemplo, uma casa com um polegar, né? É isso aqui, pessoal. A medida do polegar é isso daqui, ó. Eu vou até medir a medida do meu polegar. Se quiserem medir a do seu, se tiverem uma régua, tá aí. Vocês vão fazer o quê? Vão medir aqui, ó. Certo? O meu polegar, esse aqui, ou é assim? Ah, é assim. Perdão, tá? É assim, ó. O meu polegar, ele tem 2 centímetros, tá? Ele é assim, a medida é assim, ó. Tem 2 centímetros. Não sei se vocês estão vendo aí, espero que sim. Tem 2 centímetros, tá bem? Então, se eu for medir minha polegada, então a minha polegada vale 2 centímetros. Mas é a mesma polegada que essa daqui? Não. Por quê? Com o tempo, por exemplo, se for uma pessoa maior do que eu ou menor do que eu, vai ser medidas diferentes. Então, com o tempo foi feito o quê? Foi padronizado a medida. Ou seja, foi uma medida de polegada para todos. Então, hoje, a polegada equivale... Deixa eu só ter a certeza aqui. Polegada em centímetros. Quanto equivale uma polegada? Ó, equivale a 2,54 centímetros. Tá bem? A cada polegada equivale a 2,54 centímetros. Olha que interessante. A minha deu 2, então a minha é pequena, uma polegada pequena. Então vejamos. Entendemos o que é polegada. A gente tem aqui, ó, 32 polegadas equivale a quanto? 81,28 centímetros. Essa é a medida daqui para cá em centímetros. Então, se a gente fosse medir, daria quanto? Daria esse tamanho aqui, mais ou menos, ó. Esse tamanho aqui, ó. É grande, né? Olha só, é uma tela grande. Então vamos ver aqui, continuar, né? Vejamos. Após termos obtido, sim, essa tela aqui é em LED, tá? LED significa Light Emitting Diode. Meu inglês está péssimo. Desculpem, vocês sabem mais inglês do que eu, tenho certeza. Isso aqui é o que? Significa emissor de luz, tá? Ou diodo emissor de luz, na verdade, certo? O diodo é um material, pessoal, no caso aqui, que ele emite luz, tá? Nessa circunstância. E, por exemplo, o LED é muito mais eficiente do que uma TV de tubo. Não tem aquela TV grandona, é muito mais eficiente e gasta menos energia. Então por isso que a gente vê lâmpada de LED, tudo de LED agora. Até os carros têm LED. Então vejamos. Após termos obtido essas informações, podemos calcular quantos centímetros corresponde a uma polegada. Eu já falei para vocês. Vamos ver se tá igual aqui. Eu vi no Google, tá? Eu vi no Google aqui que realmente é 2,54. Vamos ver se realmente aqui é. Olhem só, vamos pegar o 81,28 e vamos dividir pelo 32. Ou seja, pegar o número decimal agora e dividir pelo inteiro. Que antes a gente estava fazendo o quê? Pegando o inteiro e dividindo pelo um decimal. Inteiro. Certo? Olhem só. Inicialmente multiplicamos 81,28 e 32 por 100. Olhem só, lembra lá o que eu falei para vocês? Por que multiplica-se por 100? Pessoal, 81,28 é um número decimal. Então a gente precisa colocar esse número aqui em números inteiros. Como é que a gente faz? Multiplica por 100. Porque essa vírgula que está aqui, ela vai para onde? Para cá. E esse número vai se transformar em, no caso, 8.128. E 32 vai se transformar em 3.200. Tá? Então, olhem só. Substituindo aqui, 81,28 dividido por 32 é a mesma coisa que 80, no caso, 8.128
12.128. Certinho? Tá aqui, ó. Por quê? 81,28 vezes 100 é esse valor. E 32 vezes 100 é 3.200. Vamos lá. Como o dividendo possui duas casas decimais, multiplicamos o dividendo, né? E o divisor, dividendo. Esse carinha aqui. Dividendo. E o divisor, tá aqui. Por 100, para eliminar a vírgula. Então a gente tirou a vírgula aqui do número, ficando assim se tornando mais fácil. De modo geral, o caso o dividendo possua uma, duas, três ou quatro vírgulas, então a gente precisa multiplicar por 10. No caso, se tiver uma vírgula, multiplica por 10. Se tiver duas vírgulas, multiplica por 100. Se tiver três vírgulas, por 1000. Três vírgulas aqui. E 4 vírgulas por 10.000. Então, 4 vírgulas. Pessoal, essas coisas que eu noto, vocês coloquem no livro de vocês também, para depois lembrar, tá? Que às vezes não fica fácil de lembrar não, essas coisinhas que eu coloco. Então vocês prestem atenção, já anota lá, é muito importante. Então, efetuamos a divisão agora. Olhem só. O que a gente vai fazer? Sim, aqui é outra explicação com frações. No caso, com números decimais. O que a gente fez aqui com o número decimal? Colocou a vírgula para cá, então a gente faz o que? A vírgula ela não estava aqui, ó, né? Então ela faz o que? Ela corre também duas casas. Então é a mesma coisa que tu multiplicar aqui, ó. 81,82 vezes 100 e 32 vezes 100. Então, ó, eu ando, essa vírgula que estava aqui, ela vai fazer o que? Ela vai andar para cá, ó. Certo? E a vírgula que antes estava aqui, ela vai andar para cá. Então a vírgula ela fica no mesmo canto, se tornando mais fácil a minha divisão. Olhem só, olhem só. Agora eu vou ter o que? 8.128 dividido por 3.200. A primeira divisão deu 1.728. Então 2 vezes 3.200 deu quanto? Aqui 640. Então 8.100, no caso 6.400, desculpa. 8.128 menos 6.400 dá quanto? Sobrou esse carinha aqui, ó. Tá? Deixa eu colocar aqui os 6.000. Coloquem, tá, pessoal? Aí 6.400. Façam assim, bem bonitinho, para se tornar mais fácil de ver depois. Então dá quanto? 1.728 de resto. Beleza, vamos dividir novamente. Mas agora eu não tenho nenhum número. Então o que eu faço? Eu adiciono o 0 aqui, ó. E também minha vírgula aqui, ó. Certo? Feito isso, adicionou o 0, adicionou a vírgula, vai ficou quanto agora? 17.280. 17.280. Ele já achou o resultado, deu 5. Então 5 vezes 3.200. 5, não é 3, não é 5. 3.200 dá quanto? 0, né? Porque 5 vezes 0 é 0. 2 vezes 5 dá 10, sobe 1. 3 vezes 5 é 15, com 1, 16. Então eu vou colocar aqui, ó. 16.000. Coloquem nos seus também, nos seus. 16.000. Então vai sobrar quanto? 16.000 para 17.280, 1.280. Tá aqui o resto, ó. 1.280. Certo? Então agora para 1.280, o que aconteceu? É 4, ó. 4 vezes 3.200. A gente tem o que? 4 vezes 0 é 0, né? 4 vezes 0 também é 0. Sim, outra coisa, perdão, tá? Aqui, pessoal, não é mais 1.280. É quanto? Eu não tenho que adicionar um 0 aqui, porque 1.280 eu não consigo dividir por 3.200. Então, foi adicionado outro 0 aqui. Precisa adicionar vírgula? Não, eu só faço continuar a minha divisão, tá? Então, agora eu tenho 12.000. Vou até colocar um pontinho aqui para não
confundir. Então agora eu tenho 12.800. Então, vejamos. 4 vezes 0, 0, 4 vezes 0, 0. 2 vezes 4 dá 8. E 4 vezes 3, 12. Então tá aí, ó, a prova de que realmente é 4 aqui, ó. E eu tenho 12.800 menos 12.800. Que dá quanto? Ó, o zerinho aqui, bem bonitinho. Então realmente, ó, a polegada equivale a 2,54 centímetros, tá bem? Bem diferente da minha. A minha só vale 2. É muito ínfima. Entenderam, pessoal? Isso daqui. Sim, vou finalizar a aula agora, tá? O que eu quero que vocês façam? Lembram-se do exercício da aula anterior. Eu quero que você me mostre para poder não ter dúvida. E vocês vão tentar fazer aqui, ó, essas questões dessa primeira página aqui, 138. E me mostrem até hoje, tudo bem? Certo? Combinado assim? A gente finaliza por aqui. Qual página, professor, para fazer? Por causa que como eu tava assim... Eu 138, tá? A outra, da outra aula é a página 130 até 133. E a de hoje 138, tá? Eu quero essa página para hoje, tá? Para vocês tirarem dúvida comigo. Essa daqui 138. Eu quero que vocês venham tirar dúvida comigo, tá bem? Certo? Então agradeço a atenção de vocês. Desculpa a demora, porque se não ficou claro, falem comigo, tá? Não levem dúvida, não fiquem com dúvida, venham falar comigo e tentem fazer. Não é tão simples, mas dá pra fazer, dá pra compreender. Leiam o conteúdo, certo? Obrigado pela atenção de vocês. Tô aqui para tirar dúvidas, falem comigo, tá? Tô aqui agora de manhã e de tarde. Então, tchauzinho, obrigado pela atenção.